Dia, gente, vamos começar essa terça-feira, dia 16, penúltimo dia de lives aqui, com a Dai Nicotelli. E vamos falar sobre fitoenergia. Deixa eu colocar aqui, fitoenergia. Fitoenergia é o estudo da energia das ervas para ser usado em tudo. Escaldapé, banho, chá, em tudo. A Dai era minha professora de yoga e sempre estudou ervas, Ayurveda, coisas assim. E ela agora trabalha só com isso e ajuda um monte de gente nas ervas dela. Então ela veio aqui dividir algumas receitinhas com a gente. Eu tô com o olho assim pequenininho mesmo, gente, mas é porque eu tô... Eita, Jô, pega Oi, Dai! a câmera aqui. Gente, como eu faço? Tudo bem? Tudo, tu tá me ouvindo? Tô te ouvindo, mas não tô te vendo. Pois é, como é que eu faço pra trocar a câmera aqui? Tô vendo Ganesha aí atrás. Então, minha gente, ele devia ter entrado já, né, trocadinho, mas agora não acho um botão. Tudo bem, Deve ter eu um vou botão com fazer. duas setinhas. Então, não tô achando mesmo aqui. Não tem importância, eu viro o telefone. Agora você me vê? Tem que subir um pouquinho. Tá, vamos lá. E agora? Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Eita, peraí, só um instante. Deixa eu ver aqui. Gente, esta tecnologia. Ô, Deixa eu Dai, pegar entra um. de novo. Eu acho que sim, né? Gente, Só um acontece, instante. né? Ao vivo é assim mesmo. Vai, sai e entra de novo. Então, essa é a live com a Dai. Ela vai sair e vai entrar de novo porque tava com probleminha na câmera. Logo na sequência, a gente vai ter uma live com a Vanessa sobre japamalas, tá? É aquele cordão que a gente usa com semente, com pedras, que são 108 pedras, e a gente usa para potencializar as nossas manifestações. Às 13 horas, a gente tem o cafezinho com a Gil Montes e com a Ju Alonso, né? E na sequência, tiragens gratuitas, por volta de 13, 1h30 da tarde, é depois do almoço, tá? E à noite a gente tem um workshop de Mulheres que Correm com Lobos, com a Fê Velarde. Então o link tá aqui no Stories da própria Mumeraki. Gente, E, que é isso? e vale muito a pena. Quem tiver interesse em participar do workshop é só clicar nos Stories que tem um link direto pro grupo, Oh, meu Deus. tá? A gente continua vendo Ganesha, Dai. Então, peraí, agora deu. Tcharam! E aí, Jô? Tudo bem? Tudo, e contigo? Tudo bem também. Eu fiz uma rápida apresentação aqui sobre você, mas eu esqueci de comentar que você também faz reiki e que você me ajudou muito num processo quando eu tive chikungunya. Eu fiquei paralisada por 3 meses, né? A Dai já era minha professora de yoga, ela tinha um centro de yoga chamado Narayana, aqui em Blumenau, então a gente se conhece pessoalmente. E ela me ajudou muito. O chikungunya veio logo depois da depressão, enfim, já fazia yoga com a Dai, aquilo já me ajudava demais no processo. E ela sempre esteve presente na minha cura e nesse processo de autoconhecimento. E aí, a fitoenergia entrou com tudo na vida dela, junto com a Ayurveda. É, e ela usa isso, inclusive, na ginecologia natural. E hoje a gente vai conversar sobre tudo isso e dar algumas receitas, né, Dai?
Sim, vamos Ô, lá, Dai, me agora botar assim, em eu queria que dia. você se apresentasse, mas eu queria que você contasse para todo mundo, é uma história que eu já sei, que é assim, como a sua vida também virou 180 graus. Porque a Dai era professora, né, de escola normal e sentiu esse chamado e teve a coragem de mudar a vida dela. Vamos lá. Exatamente, é isso, né? Eu, durante 10 anos, trabalhei como professora de inglês e, nesse meio tempo, eu fui praticar yoga. E depois eu gostei tanto que eu decidi fazer a formação de yoga. Mas foi tão doido, né, que eu me lembro que na primeira aula da formação, a minha primeira fala foi: eu tô aqui só por curiosidade, eu não quero dar aulas. E aí as coisas foram acontecendo e, enfim, né, eu abri o meu centro de yoga e comecei a dar as minhas aulas. E com o yoga vieram muitas outras coisas. Veio depois o Reiki, veio a Ayurveda. Com a Ayurveda veio a vontade de estudar mais sobre as ervas, e aí veio a fitoenergética, e aí ano passado veio a fitoterapia também e a ginecologia natural, né? E aí mais uma virada na vida, né? De um mês para cá, que essa, né, Jo, até tu foi pega de surpresa, porque realmente foi tudo muito ligeiro. Eu estava descontente com o meu centro de yoga e eu decidi então finalizar essa etapa e começar uma nova. E agora estou eu aqui, né, nesse foco das ervas, que é o que realmente está fazendo sentido para mim hoje. É, né, Dai? A Dai, assim, a gente vai falar sobre fitoenergia, né? Mas é tão. Assim, a gente teve uma live de yoga com a Carol Biati, que a Dai até conhece também, porque ela era daqui de Blumenau e agora está em Florianópolis. A gente teve uma live que falou bastante de reiki com a Janine Herlen, que dá um curso de reiki nível 1, 2, 3 também. Ou seja, tanto a yoga quanto o reiki, eles fazem parte quase do denominador comum de todo mundo que busca o autoconhecimento e a cura, né? São as, entre aspas, drogas de entrada, como a gente costuma chamar, porque a gente entra meio que, vou ver como é que é, se apaixona, e uma coisa puxa a outra, puxa a outra, puxa a outra, né? Mas a Ayurveda, e vamos passar por ela bem rapidinho, porque o nosso assunto principal é fitoenergia. A Ayurveda, quando a Day estava estudando a Ayurveda, ela também estava fazendo curso de tarô aqui na Momerak. A gente chegou a associar alguns arcanos com ervas, com temperos e coisas assim, né? As pessoas talvez não tenham uma real noção do que é a Ayurveda e como usar a Ayurveda. Então, se você puder explicar rapidinho, só para a gente poder ter uma ideia, porque a gente tocou no assunto, né? Porque é uma coisa incrível, tanto você entender quem você é, ou qual o momento de vida que você tá, se você tá pita, se você, enfim, quanto como a sua alimentação influencia em tudo isso, né? Eu acho que a gente precisa cuidar do todo, tanto da alimentação, quanto da energia, quanto do exercício, quanto o remédio quando necessário, né? Tipo, medicina comum, mas eu acho que a Ayurveda ela toca bastante nesse ponto. E exatamente isso, né? Esse todo, assim. Tanto que a Ayurveda vê não só o ser humano, mas qualquer forma de vida como um conjunto, né? De físico, mental, emocional, espiritual. Por isso que é algo que para mim foi tão apaixonante, porque faz muito sentido. E claro, trabalha, né, com essa questão de que tudo na natureza é composto de elementos, inclusive nós, e dependendo da quantidade desses elementos que existem na gente, formam-se os doshas que a gente chama, né, os biotipos. E aí, isso é uma grande ferramenta de autoconhecimento para a gente perceber como que o nosso corpo se comporta, como que a nossa mente se comporta, porque fisicamente eu posso ter um dosha, mentalmente eu posso ter outro, emocionalmente pode ser outro, então é algo bem complexo. Mas a partir do momento que a gente tem esse gostinho, né, de quem a gente é, ou de pelo menos alguma base de como a gente responde aos estímulos, fica muito mais fácil da gente, digamos assim, caminhar pela vida mesmo, né?
tanto na questão de alimentação e escolher o que vai fazer bem para o nosso corpo e não ficar mais agredindo ele com coisas que vão degenerar na nossa saúde física, como na questão mental e emocional, que a gente começa a fazer também escolhas diferentes e buscar atividades, né, como yoga, tai chi chuan, ou qualquer coisa desse tipo, que vai ser benéfico para o nosso mental, para o nosso emocional, para que, isso eu acho fantástico do Ayurveda, a gente possa ser o mais fiel possível a gente mesmo e viver a nossa essência de verdade. É isso mesmo. Bom, gente, esse não é o assunto principal, né? Mas aí outra coisa me cruzou a cabeça quando você falou de Tai Chi Chuan, e eu esqueci de mencionar que a Dai também faz danças circulares. Inclusive, eu tenho uma história muito interessante, assim. Eu sempre quis fazer danças circulares. E uma vez a Dai montou um grupo de danças circulares e eu resolvi experimentar. E esse dia que eu participei dessas danças circulares foi o dia que eu engravidei do meu terceiro filho, né? Eu fui de manhã fazer as danças circulares com a Dai, a gente estava num equinócio de primavera super lindo e outras mulheres também, né, Dai? E eu não estava no meu período fértil nem nada, mas eu tenho certeza que potencializou aí essas danças circulares, mexeram demais com o meu feminino e eu engravidei dessa criança luz que eu tenho em casa aqui, o Tom, né? Então, só para relembrar que também tem isso, a Dai também faz essas danças circulares, que é uma coisa assim de entrega, de energia, que mexe bastante com o nosso feminino também. Assim, quem tiver a oportunidade de experimentar, seja na cidade que for, experimente. Dai, vamos para a fitoenergia, que esse é o assunto principal, né? Você faz escaldapé, banho, chá, mandalas com plantas, né? Explica pra gente a diferença entre essas coisas, né? E eu sei que muitas dessas ervas você tem em casa, você planta em casa e elas são colhidas fresquinhas e você monta tudo com muito carinho. O que você pode dar de receita? Como funciona? Qual a diferença entre o escaldapé, o banho, o chá, a mandala energética que você cria? Qual a diferença entre essas coisas? Então, a fitoenergética, né, é levemente diferente da fitoterapia. A fitoterapia ela vai partir do princípio medicamentoso da planta. Então, a gente usa como remédio mesmo, e para isso a gente precisa tomar ou fazer, né, pomadas ou qualquer coisa que a gente use no corpo mesmo. A fitoenergia é um pouquinho diferente, porque a gente precisa da energia que a planta emana. Então, não importa a forma. E por isso que tem tantas possibilidades, né? Tem o bom e velho chazinho, claro, que é uma delícia também. E para mim, assim, tomar uma xícara de chá é um momento de meditação, de conexão, né? E é muito legal porque quando as pessoas vêm, né, fazer os atendimentos comigo, eu ensino que não toma tua xícara de chá correndo. Para, sente o cheiro, sente o gosto, conecta, até para ter um momento de parar um pouquinho durante o dia, nem que seja 5 minutos, e apreciar alguma coisa sem pressa. E isso também vai fazer toda a diferença na energia que a gente coloca quando a gente toma o chazinho. Mas a fitoenergética, ela é abrangente, então a gente pode usar um escaldapés, por exemplo, e aí o escaldapés também, além de ter toda essa questão da energia das ervas, né, tem essa questão de também ter esse momento de parar, ter um tempo consigo, relaxar, descansar. É um instante de autocuidado que é uma das minhas coisas favoritas de fazer, né? Claro que no inverno é mais gostoso, porque a água precisa ser quente, né? Para dar esse relaxamento também. Mas dá para fazer escaldapés a qualquer momento, desde que a gente sinta que eu preciso, nesse instante, parar um pouco e absorver a energia daquelas plantas pelos pés. Isso é muito potente também, né? Porque os nossos pés são o que nos levam para onde a gente quer ir, são o que nos conectam com a terra. Então, tem uma energia muito grande na planta dos nossos pés. E é claro que tudo isso vai potencializar também a absorção de energia pelas ervas. Agora, se o que a gente quer é algo que vem assim de cima para baixo, aí a gente faz um banho para tirar, né, alguns pesos,
para fazer uma limpeza bem forte, para reorganizar e harmonizar. Gente, o banho é bem poderoso. E a mandala, ela é uma forma mais sutil, mas que também se expande para o ambiente, né? Então, de repente, quero fazer para minha família, mas as pessoas não curtem tomar um chá. E também ninguém quer fazer escalda-pés. Então, a gente monta uma mandala num pratinho, energiza, coloca as intenções e deixa aquilo ali reverberando para toda a casa, para que todos possam aproveitar essa energia maravilhosa. E quando você faz com elas frescas, elas têm um tempo de duração? Então, assim, ó, a mandala, né, independente de ser fresca ou desidratada, ela tem uma semana de duração, né, que essa energia fica reverberando ali. Depois disso, a gente troca e faz outra. E claro, né, se cada dia a gente puder passar por aquela mandala, olhar para ela, colocar a nossa energia, quem sabe fazer um reiki, ou enfim, as intenções que seja, vai potencializar ainda mais. Independente se as ervas estão frescas ou não. As pessoas às vezes estão muito desconectadas, numa correria, enfim, elas não têm noção do quanto as ervas conectam a gente com a nossa ancestralidade, né? Bom, quando a gente é criança, principalmente as meninas, né? A gente costuma brincar de fazer comidinha com flor, a gente costuma macerar a flor, passar nas bonecas, fazer chazinho com as flores, né? Na verdade, na minha opinião, isso é um resquício dessa ancestralidade no nosso DNA, né? E que assim, ninguém ensina a gente a fazer aquilo. A gente vai fazendo intuitivamente, usando aquilo como brincadeira. E isso vem de alguma memória. Outra coisa que eu acho que conecta muito, né? É porque hoje em dia as pessoas às vezes até têm uma ideia de quem trabalha com erva ou é de alguma religião espiritualista, alguma coisa assim. Mas a verdade é que a erva, o chá, o escaldapé, isso aí tá na nossa vida desde as nossas avós, bisavós, né? Então, assim, a gente vai na casa, né? Quem teve a oportunidade de morar em casa, a avó sempre tinha um vasinho de alecrim, um vasinho de lavanda, um vasinho de boldo, né? Então, assim, as pessoas, acho que a gente está fazendo um retorno. Acho que a gente está num momento de retorno desse conhecimento ancestral, né? Como você sente com relação a isso? Então, eu sinto que esse movimento tem acontecido comigo mesma, né? Aliás, hoje a Artemis está fazendo um ano, né? Exatamente hoje. E aí, ano passado, quando eu decidi começar esse novo empreendimento, essa vontade veio de uma lembrança de quando eu era criança, né? Que eu brincava, pegava os matinhos, as florzinhas e fazia chás para as bonecas, fazia remédio para elas. E eu sempre gostei de chá, né? Eu, por exemplo, venho de uma família que toma muito café e eu não tomo café, eu sempre tomei chá. E isso veio assim, aos pouquinhos eu fui me lembrando dessa conexão que eu tenho desde sempre, mas que com as coisas da vida, né, Jô, trabalho, isso e aquilo, a gente vai realmente se desconectando. Porém, depois que eu entrei para esse mundo de yoga e terapias e tudo mais, essa reconexão começou a acontecer. E ano passado, né, eu acho que também por conta da pandemia, assim, de ficar um pouco mais comigo mesma, isso veio com tudo. E eu tenho percebido que as pessoas ao meu redor também estão se reconectando, né? Com essa questão de voltar a ser a coisa simples, voltar a ser aquela coisa mais básica, né? De exatamente, ao invés de ir lá no mercado comprar um chá, que a gente nem sabe o que tem tudo ali misturado, planta um vasinho em casa, mesmo que mora num apartamento, eu vejo muita gente fazendo isso agora, né? Porque não tem muito segredo. As plantinhas, elas só precisam de água, atenção, uma conversa de vez em quando e tá tudo certo. E todo mundo dá conta de fazer isso, né? Então eu sinto que as pessoas sim estão fazendo esse caminho de volta, nem que seja começando com um vasinho de planta na sua casa nesse momento. E a ginecologia natural entrou como nisso aí? Porque, assim, eu já usei algumas ervas
para fazer banho de assento, coisas assim, né? Como que a ginecologia natural conversa com tudo isso? Olha, é muito interessante, né? Porque hoje eu vejo que tudo, às vezes, quando eu falo com as pessoas que eu trabalho com isso, aquilo, parece tudo tão desconexo, né? Como é que essa pessoa faz 5 coisas ao mesmo tempo? Mas as 5 coisas se conversam muito bem, porque a ginecologia natural é muito ayurvédica e é muito também da fito, né? Tanto a energia como a terapia. Então, todas elas têm esse denominador comum que é a conexão com a natureza, né? Todas elas. E isso, para mim, é o que está fazendo bastante sentido nesse momento. E a ginecologia natural entrou de uma vontade minha de resgatar, fortalecer essa conexão com o feminino, que andava meio perdida. E aí, faz uns 2 anos já, isso estava martelando na minha cabeça, mas, enfim, né? Dava uma ignoradinha assim. Aí, ano passado, de novo, com pandemia, dentro de casa, sem ter o que fazer, não teve muita escapatória. Aquilo foi tão forte que eu decidi, então tá, então vamos estudar mais isso. E a partir do momento que eu comecei a fazer a formação, eu vi o quão ayurvédica a ginecologia natural é e potencializou ainda mais os meus conhecimentos com as ervas, né? Especialmente para tratar as questões femininas. E então tem sido bem interessante, porque a partir disso, a minha percepção de mim mesma, do meu ciclo, se modificou, né? Tanto que nasceu na Artemis o chá do ciclo. Então, cada fase tem uma caixinha com 4 etapas, né? Com 4 divisões. E aí, cada fase do ciclo tem uma combinação de ervas que energeticamente vai ajudar a mulher a lidar com as coisinhas que acontecem na pré-menstruação, na menstruação, pré-ovulação e ovulação. E como sempre, né, eu sou minha própria cobaia, então eu já experimentei, várias mulheres já experimentaram e dá super certo. Então, a As ginecologia mulheres natural. chegaram, as mulheres chegaram a se desconectar da própria menstruação, né? Nesse mundo, a gente tudo bem, tem a sua importância, né, para a libertação sexual que a gente teve nos anos 70, tudo isso, mas a pílula e os hormônios e tudo que veio junto disso, né, possibilitando essa liberdade sexual, mas ao mesmo tempo desconectando a gente do nosso ciclo. Né? Hoje em dia existem muitas mulheres que já não menstruam porque tomam ininterruptamente a pílula, né? Ou tem uma imagem suja, ou tem uma imagem de vergonha da própria menstruação, né? Quando na verdade ela é ponte de conexão absoluta nossa com a nossa missão, né? Com quem a gente é, né? Exatamente. E assim, ó, uma forma suave, né, que eu achei de auxiliar as mulheres nessa reconexão é através das ervas. Porque aí a gente toma aquela combinação de chazinhos que vai ajudar, né, não só a lidar com as coisas hormonais, mas todas as coisas emocionais que cada fase da menstruação traz, suavizando. Então, com essa suavidade, é mais fácil a gente reconectar e desejar fazer esse caminho de volta também em relação ao nosso feminino. Perfeito. Dai, bom, duas coisas ainda que eu queria mencionar aqui. Uma, sobre Ártemis. Queria que você explicasse, né, o porquê você escolheu esse nome, quem é essa deusa. Eu sei, mas muita gente não sabe. Eu acho que é uma oportunidade da gente falar aí sobre deuses, deusas, energia e, enfim, arquétipos, coisas do gênero, né? E depois queria que você contasse aquela história do espaço que você mora já ter uma ligação com isso. Então, é, a Artemis então surgiu ano passado, né? Quando eu decidi expandir assim esses conhecimentos e entregar isso às pessoas de uma forma pronta, né? Porque às vezes, quando a pessoa vem e faz a consulta e tem que fazer o chazinho em casa, ela não tá muito afim. Então, assim, ela já leva tudo pronto e fica mais fácil. E aí, então, eu decidi que eu ia começar esse novo empreendimento para fazer esses produtinhos. Só que eu precisava de um nome. E foi bem interessante, porque eu estava participando de um grupo de mulheres, né, online,
e a gente tinha feito um questionário para a gente saber qual era o arquétipo, né, da deusa grega que ressoava com a gente. E o meu deu Artemis. E aí foi muito legal que num dia eu estava lá na minha varanda e pensei, gente, já sei o nome. Artemis, assim, caiu a ficha. E aí eu fui fazendo as conexões todas, né? Artemis, né, nos romanos é Diana, né, que é da onde que vem o meu nome. Então, também tem toda essa conexão. Artemis, né, é a deusa da natureza, que ela curte, né, estar na natureza com as plantas, enfim, ela mora na floresta. E o meu desejo de vida é um dia morar na floresta. E aí surgiu isso, né? E também o lugar onde eu estava morando, porque eu não estou mais lá, né? Tinha também toda essa conexão, que foi algo bem interessante quando eu decidi, né, buscar uma casa para o meu centro de yoga. Eu achei esse espaço, passei na frente e decidi que era ali que ia ser. Então tinha um gramado enorme e lá eu plantava todas as ervas, né, que eu podia plantar. Boa parte delas vieram comigo, mas enfim, algumas tiveram que ficar por lá mesmo porque elas não quiseram vir. Porque tem isso também, a gente pergunta se elas querem sair de onde elas estão, né? A gente não sai Uhum. arrancando e levando elas assim. E aquele lugar, então, potencializou, assim, toda essa minha conexão com o verde, tanto que eu consegui, né, sustentar essa conexão para que ela conseguisse seguir, continuar, mesmo não estando mais lá. Então, a Artemis, hoje, né, ela é itinerante, assim, não tem mais um espaço físico. É, eu tenho oferecido, né, nos espaços aqui na cidade. Quem quiser comprar online também, a gente dá um jeito, porque, né, não dá para a gente ficar tão mais restrito assim. Já tenho feito vendas para fora da cidade, tem dado certo. E a ideia de Artemis também é trazer, né, essa força da natureza, essa conexão que essa deusa tem e que, de repente, a gente pode sentir em cada caixinha de chá, em cada escalda-pés, porque é algo tão simples, mas que funciona tão bem que, para mim, faz muito sentido. Muito legal, Dai. Olha, gratidão por você participar dessa minha semana, explicando para todo mundo o que é fitoenergia, o que é, enfim, ginecologia natural, Ayurveda. Acho que é um passo já para quem busca esse tipo de informação e não vê isso de forma fácil por aí, tá? Sim, Espero que a muito gente se obrigada pelo encontre muito convite. em breve. Sim, uma ótima semana, muitas comemorações maravilhosas para ti, Jo, e a gente se vê logo, logo então. Beijo! Beijos, até!